Boa noite. Eu não sei se isso cabe no blog de vocês, porque não tem criatura, não tem perseguição, não tem nada de filme. Eu tô mandando porque faz tempo que eu leio relatos aí e sempre penso, isso não acontece de verdade. Só que comigo aconteceu uma coisa muito específica e eu não consigo mais entrar no mato do mesmo jeito. Eu hesitei em escrever, mas ao mesmo tempo eu queria deixar registrado do jeito mais seco possível. Porque se eu tentar contar em mesa de bar, vira piada, e eu não estou brincando. Eu moro no interior do Paraná, região de sítio e estrada de chão. Sempre tive costume de caçada de espera, dessas de ficar parado, quieto, no fim de tarde, mais para controle de bicho do que por esporte. Eu não vou entrar em detalhes de arma, porque não é o caso, mas eu sei o que eu faço e eu não bebo quando vou. Nesse dia específico, eu fui sozinho. Era um daqueles dias em que a neblina sobe cedo e não abre, ficando tudo baixo, úmido, com cheiro de folha molhada. Eu tenho um lugar mais ou menos fixo, na borda de um capão, perto de uma cerca velha e de um carreiro usado por bicho. O acesso é por uma trilha estreita, que eu faço com lanterna apagada e só acendo quando já estou no meu canto. Eu cheguei antes de escurecer. A neblina estava tão fechada que parecia que a luz do fim de tarde não entrava direito. Eu fiquei sentado, encostado num tronco caído, ouvindo só grilo e pinga-pinga de água caindo das folhas. O primeiro sinal foi um choro baixo, bem distante. Eu achei que podia ser gato do mato, ou algum bicho. Tem som que engana. Só que esse choro tinha pausa, retomava e parecia aquele choro de bebê quando cansa e puxa o ar. Não era contínuo. Eu fiquei alguns minutos só ouvindo, tentando entender de onde vinha. A neblina atrapalha muito direção de som. Eu não gosto de me mexer na espera, mas também não consigo ignorar a ideia de ter uma criança no mato. Eu pensei em casa de colono, em alguma coisa assim, mas ali não tem casa perto. Eu conheço as divisas e sei onde começa o outro sítio. O choro voltou, mais perto, e aí eu levantei. Eu fiz uma coisa que eu não faço. Larguei meu ponto e fui devagar, tentando não fazer barulho. Eu desliguei a lanterna e fui só pela memória do terreno. O choro tinha um padrão. Ele começava fraco, subia, ficava mais agudo por um tempo curto e parava seco. Aí ficava um silêncio que dava até aflição e depois recomeçava. Esse ciclo se repetiu várias vezes enquanto eu andava. Eu cheguei a parar e esperar para ter certeza de que eu não estava indo na direção errada. Toda vez que o choro recomeçava, eu conseguia sentir que estava um pouco mais próximo. Eu não vou dizer tempo, porque eu não olhei relógio, mas foi o suficiente para eu atravessar um trecho de capim alto e entrar no mato mais fechado. Quando eu acendi a lanterna, foi só um facho curto, porque a neblina devolve a luz. Eu vi um tronco grande na frente e achei que era uma araucária, mas chegando perto eu vi que era uma figueira antiga, daquelas com raiz grossa e chão meio oco em volta. Ela estava numa baixada, perto de um fio de água, e o cheiro ali era diferente. Cheiro de terra mexida velha, úmida. O choro veio de novo, e dessa vez eu tive certeza. Estava vindo dali, da figueira. Mais especificamente de um buraco no tronco, um oco de lado, na altura do meu peito. Eu já tinha visto ocos assim em figueira, com morcego, com coruja, com gambá, só que aquilo era um som de bebê. Eu me aproximei com a lanterna apontada para o chão, e quando eu fiquei a poucos passos do oco, o choro parou no mesmo instante. Não foi diminuindo, não foi se afastando. Foi como se alguém tivesse fechado uma torneira. Eu fiquei parado, respirando, com um frio subindo pela nuca. Eu não ouvi mais nada além do meu próprio barulho e do pingar de água. Eu levantei a lanterna devagar e iluminei o oco. O buraco era escuro por dentro, fundo o suficiente para eu não ver o fundo com a luz entrando de lado. A borda tinha marcas antigas, como se alguém tivesse raspado madeira com faca muito tempo atrás. Não era coisa de bicho recente. Eu cheguei mais perto e senti um cheiro leve. Não era podre, era um cheiro meio doce e velho, misturado com mofo. Eu falei alto, por reflexo, como se alguém estivesse ali. Tem alguém aí? Eu não ouvi resposta, nem choro.
Eu agachei para olhar melhor, tentando pegar ângulo. A neblina fazia a lanterna parecer fraca e qualquer coisa dentro do oco ficava só sombra. Aí aconteceu uma coisa que me deixou com uma certeza prática de que eu não devia continuar. O choro recomeçou, mas não de dentro do oco. Ele recomeçou atrás de mim, alguns passos para trás, na direção de onde eu tinha vindo. Eu virei rápido, a lanterna tremendo, e não vi nada além de neblina e troncos. O choro estava perto, como se tivesse alguém deitado no chão. Eu dei 2 passos naquela direção, instintivamente, e no exato momento em que eu dei esses passos, o choro parou de novo, seco. Eu voltei o foco para a figueira e, como se estivesse obedecendo uma regra, o choro voltou de dentro do oco, fraco, e subiu. Eu fiquei ali parado e a sensação era que o som trocava de lugar dependendo de onde eu estava. Eu testei isso sem querer, um passo para o lado e o choro parecia sair da frente. Um passo de volta e parecia voltar para dentro. Eu não estou dizendo que eu pensei em fenômeno. Eu só entendi que tinha um padrão. Quando eu encostava para ver o oco, o choro calava. Quando eu recuava, ele voltava, e quando eu virava as costas, ele aparecia atrás. Eu não fiquei brincando com isso, mas eu confirmei o suficiente para me dar uma sensação ruim, como se eu estivesse sendo puxado por um mecanismo. Eu comecei a suar frio apesar do ar gelado. Eu pensei em procurar no chão, em procurar rastro, qualquer coisa concreta. Só que a neblina ali embaixo era grossa e eu não via mais que poucos metros. Eu fiz a coisa mais sensata que consegui. Eu falei em voz alta que ia embora e que se fosse alguém que aparecesse na estrada, que eu chamava ajuda. Eu recuei, mantendo a lanterna apontada para o chão, e quando eu dei as costas para a figueira, o choro voltou atrás de mim de novo, perto demais. Eu virei e iluminei o oco, e o choro calou. Virei para trás e voltou. Era como se a regra fosse me fazer girar, me fazer perder direção. Eu dei meia volta e comecei a andar de volta pela trilha, mais rápido do que eu gostaria. Eu ouvi o choro me acompanhando por um trecho. Não era contínuo, ele sempre reiniciava quando eu diminuía o passo ou parava para me orientar. Eu entendi outra regra. Se eu parasse, o choro vinha para perto. Se eu andasse sem parar, ele ficava distante e depois sumia por um tempo. Eu não corri, porque correr no mato com arma e mochila é pedir para cair, mas eu fui firme. Eu tropecei em raiz e quase fui ao chão. No momento em que eu quase caí, o choro estourou perto, como se estivesse em cima de mim, e isso me fez levantar no susto. Eu cheguei na cerca velha e passei por cima, e ali o som não me seguiu mais. Foi como se tivesse ficado do lado de dentro do capão. Eu voltei para o carro com a lanterna acesa o tempo todo. Dentro do carro, com a porta fechada, eu ainda fiquei um tempo ouvindo, tentando entender se eu estava escutando alguma coisa. Não ouvi mais choro, só o motor e a minha respiração. Eu não contei para ninguém no dia seguinte. Fiquei com vergonha, porque parece história de assustado. Eu voltei à vida normal, mas eu não voltei para aquele ponto de espera. Alguns dias depois eu comentei por alto com um conhecido que trabalha com madeira e tem família indígena. Mora mais para baixo, perto de uma área de mata que ainda preservam. Eu não falei de assombração, eu só descrevi. Neblina, choro de bebê, figueira oca, som que parava quando eu chegava. Ele parou de mexer no que estava fazendo e me perguntou, sem rir, se era figueira grande, de raiz aberta, numa baixada. Eu disse que era. Ele me pediu para não voltar lá, do jeito mais direto possível. Eu insisti em saber o porquê, e ele só falou que tinha lugar no mato que não era para mexer, e que figueira oca embaixada já foi usada no passado para deixar natimorto, para não enterrar perto de casa, para não chamar bicho e para deixar para a árvore. Ele falou isso sem drama, como quem fala de costume antigo. Eu perguntei como ele sabia que era isso, e ele respondeu que já ouviu o mais velho falar e que em dia de neblina esse tipo de lugar chama. Ele usou essa palavra. Ele não disse que era espírito, não disse que era demônio, nada. Ele só repetiu, não volta. E pediu para eu não ficar comentando com gente que vai querer ir lá ver. Eu fiquei com isso na cabeça por semanas.
A parte que não sai é a regra do som. Eu escuto choro de criança na cidade, na casa de vizinho, na rua, e eu me pego virando a cabeça, esperando que o som mude de lugar conforme eu me mexo. Não mudou mais, graças a Deus, mas eu fiquei com esse reflexo. Eu ainda caço, mas eu evito neblina. Eu sei que parece exagero, só que eu aprendi na prática que tem coisa que não dá para resolver com lanterna ou com coragem. Eu não fui lá ver de dia e não pretendo ir. Se alguém for, vai achar só uma figueira velha, um oco, e vai dizer que é história. Mas eu sei o que eu ouvi e como o som se comportou. Eu tô mandando isso porque talvez alguém já tenha passado por algo parecido, com choro que para quando você chega e volta quando você recua. E também como aviso, se você caça sozinho e escuta choro de bebê no mato, não assume que é alguém pedindo ajuda. Eu assumi e quase fiquei preso naquele vai e volta. Eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse insistido em enfiar a mão no oco ou se eu tivesse ficado rodando. Só sei que desde aquele dia eu não passo perto daquela baixada, e quando a neblina desce cedo, eu tranco tudo e fico em casa, porque eu não quero ouvir de novo.